Ele foi um dos grandes craques do nosso futebol e o maior ganhador de títulos regionais em Minas Gerais. Seu espírito de liderança o transformou em capitão do Cruzeiro por 10 anos consecutivos, um recorde na história celeste. É campeão do mundo com a seleção brasileira em 1970 e agora comanda outra equipe no futebol, a dos ex-jogadores profissionais. Conheça mais da vida de Wilson da Silva Piazza, o entrevistado do Retratos de hoje. Piazza, seja muito bem-vindo aqui ao programa Retratos. É um prazer pessoal, inclusive, tê-lo aqui, né? Eu conheço um pouco da sua história e particularmente, também dizendo, no meio esportivo, você é uma referência pelo caráter, pela ajuda que você presta aos ex-jogadores. Então, assim, é um prazer realmente tê-lo aqui conosco no programa Retratos. Obrigado pela oportunidade, Lúcio. Eu também sinto muito feliz por essa chance, com certeza, da gente levar um pouco mais da nossa história lá para os nossos telespectadores, principalmente de retratos, né? Pois é, Piazza, você nasceu em Ribeirão das Neves, né, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Desde cedo, esse espírito seu de liderança já foi despertado? Interessante, eu sou de Ribeirão das Neves, de uma família em que meu pai era guarda penitenciário, por muitos anos em Neves. Minha mãe foi servente de grupo e 7 filhos. É evidente que a gente tem muita a origem nossa, tem muito a ver, principalmente no caso do futebol, com a minha história ligada à história do meu pai, né? Que meu pai foi jogador de futebol também, pelos times principais lá de Neves, jogava também pela seleção da penitenciária, e eu, morador lá que era chamada Vila do Cacique, segui os passos, mas antes de ter meus próprios passos, dar meus próprios passos, eu segui os passos do meu pai através das viagens que eles faziam para jogar nessa ou naquela cidade aqui da própria região metropolitana, como Esmeralda, Leopoldo, antigamente chamava-se, hoje o que é Justinópolis, chamava Campanhã. E aí a minha vida foi iniciada no futebol lá no interior desde cedo. Desde cedo você já tinha essa vontade de ser jogador profissional? Tinha e era um sonho. Eu falo sempre que esse sonho meu, felizmente, foi um sonho pequeno de ser um dia um profissional da bola. Eu não tinha consciência exata o que na verdade, representava profissional de futebol. Eu só sei que eu queria ser. E isso em razão muito baseado naqueles chamados festivais que a equipe, no caso que meu pai jogava, que era o Ipiranga, sim, fazia no dia 21 de abril, que era o chamado festival, né? O dia de aniversário do clube. Então era uma festa, começava o futebol lá em Neves de manhã até a noite, em que a prova de honra era feita pela equipe principal do Ipiranga. Sim. E uma equipe sempre convidada, principalmente do futebol. Seu pai jogava em qual posição? Futebol amador de Belo Horizonte. Meu pai jogava de médio volante. Eu herdei do meu pai a mesma característica. A única coisa que eu não gosto do meu pai, que eu acabei herdando também, é a maneira de correr, meio desengonçada, aquela coisa toda. Mas até isso foi interessante. Meu pai jogava, eu jogava exatamente como meu pai fazia lá no futebol amador. Não era de praticar faltas, o meu pai, sim, não era violento, era de uma marcação mais constante. Então foi aí que eu dei meus primeiros passos também no futebol e fiquei com esse pensamento de um dia ser profissional. Por quê? Porque quando chegava no momento do festival, a equipe principal enfrentava sempre grandes
equipes do futebol amador de Belo Sim. Horizonte. E às vezes anunciava que dentro dessa equipe ia fazer a prova de honra do festival, que ia estar lá um jogador de futebol profissional. Sim. Só de dizer profissional, para mim na parte. época não interessava se era do Atlético, do Cruzeiro, do Vila, do Democrata. Quando falava eu ficava alucinado, sabe? Eu ficava assim, puxa vida, esse cara deve ser bom demais, e o nosso time não vai conseguir vencer hoje. Porque deve pegar essa bola lá no meio de campo, conforme for o lugar que tiver, e levar lá dentro. Fazer uma grande diferença. Fazer uma grande diferença. Então, foi dentro dessa linha que eu comecei verdadeiro futebol. E logo quando eu comecei, também, na sua pergunta anterior, já comecei a mostrar esse sentido de liderança, que era, no caso do time de garotos lá do meu bairro, não era nem exatamente bairro, era a vila que chamava Cacique, lá em Neves, onde que tinha as casas, qualquer 8, 10 casas de funcionários. Numa dessas, meu pai morava. E a gente tinha o time lá da Vila do Cacique. E eu que realmente coordenava esse time de pelada. Tomava frente das aí ações. nós, para ter o espaço, apesar de ser muito grande, mas nessa ocasião, a gente morava no meio de um pomar de perder de vista. Então não tinha espaço para você jogar o futebol. Aí o que nós fizemos? Cortávamos os pés de laranja e fizemos isso, e arrumamos um espaço para jogar o futebol. O campinho, Sim. Eu lembro, então tinha trave, a gente procurava a cal para marcar, e ainda usávamos também, porque tinha muito presidiário que fazia a chamada rede de futebol. E a gente, então, encomendava. Ali a gente tinha um campinho com rede. Era interessante. E eu, como diz, era o dono da bola. Embora essa bola da época, bola de couro era muito difícil. Era mais a bola de borracha. Era uma raridade, né? Por isso que, às vezes, também, Lúcio, a habilidade ou a técnica que não sou eu, mas outros jogadores aí que perfilaram pelo futebol mineiro, brasileiro, mostraram à época, era muito fruto daquilo que a gente tinha de lidar com a bola de borracha. Das dificuldades impostas pelo material, porque pelo era equipamento. bola de borracha. Então, bola de meia. Aí quando você chegava depois, numa raridade, pegar uma bola de couro... Já tinha desenvolvido uma habilidade diferenciada. Quer dizer, porque nós não tivemos o início, eu falo, nem da nossa participação no futebol profissional, na época que eu comecei no Juvenil do Renascença, em 61, a gente não teve aquele negócio que hoje tem, é importante, que é o trabalho das categorias de base e os fundamentos. Treinar os fundamentos. Serem treinados. Você foi para o Renascença antes de chegar no Cruzeiro. Como é que se deu essa transição? Primeiro para o Renascença e depois para o Cruzeiro. Bom, você veja que esse sonho que eu disse de um dia ser profissional, felizmente, eu falo, e é importante que isso seja observado pelos atletas da base que hoje estão iniciando, que querem amanhã chegar ao profissionalismo, é preciso sonhar, mas tem que ter racionalidade, tem que ter equilíbrio até nesse sonho. Você desejar o melhor é natural. Agora, o que me entristece ver, que hoje eu vejo os garotos, quando entrevistados, que já estão na fase, quem sabe daqui a pouco ascender uma equipe profissional, eles o fazem de maneira completamente divorciada daquilo que é o que o torcedor quer ouvir dele. Então, se ele está lá no Juvenil do América, está do Cruzeiro ou do Atlético, por exemplo, aqui na nossa Minas Gerais, e é perguntado qual o sonho dele, ele fala que quer jogar no Barcelona. Fala que quer jogar. Não, eu acho que ele tem, e isso tem que ser passado também no trabalho, nas categorias, tem que querer defender a camisa, principalmente, daquele clube que te está dando a oportunidade. Né? Por isso que o torcedor queixa muito que hoje não existe a identificação do jogador com a camisa que veste. Né? O tão falado amor à camisa, né? Se esses da base já pensam assim, por que aquele que vem de fora vai ter obrigação de pensar de maneira diferente? Você já era cruzeirense de pequeno? Não, nunca, não fui cruzeirense inicialmente, não. Eu fui cruzeirense a partir, quando eu comecei aí, Independência, depois do ano de, aí por volta de 56,
eu tinha 13 anos para 14. E aí Sim. que eu comecei a ir no Independência assistir jogos. E como eu torcia, quando garoto, para o Vila Nova, eu era vilanovense. Então... O Vila Nova que tinha uma projeção grande em Minas Gerais. Né? Porque tanto que o Vila, quando eu tinha 8 anos, o Vila foi a última vez campeão em 51. Sim. Eu guardo bem os principais jogadores do Vila da época, até também porque a influência da minha ligação com meus primos em Raposos, que por parte da minha mãe, tinha muitos irmãs lá em Raposos, e as férias escolares, quando eu saía de Neves, passavam muito em Raposos. Então, em razão tinha essa influência. A influência. E a época que eu comecei a ir a Raposos, que eu tinha meus 7, 8 anos, foi justamente nessa época que o Vila Nova foi um campeão em 51. E tinha uma coisa que era decisões assim, muito fortes entre Atlético e Vila. Exato. Que era melhor de 3, a gente ouvia pelo rádio 0-0, 1-0 para um, 1-0 para o outro, e a coisa era muito complicada. E aí meus primos, porque ali próximo de Nova Lima, começaram a buzinar na minha cabeça, que tinha que torcer para o Vila. E eu não entendia também muito, eu ficava um pouco indignado, porque que tinha tanta gente do Atlético que não tinha do Vila. Eu acho Você tomou partido daquele teoricamente mais fraco, né? Como se, aquele sentido de proteção, né, materna ou paterno, eu acho que eu fiz isso também no futebol por causa do Vila Nova. Falei, não, eu vou torcer para esse aí que não tem tanto, poxa vida. E ainda mais por causa dessa força do outro lado. De Raposos, né? Essa influência. Agora, a minha oportunidade no futebol, conforme você falou, ela iniciou-se dentro da própria firma, quando eu trabalhava, uma firma que era reformadora de pneus, chamava Flexolas, no Antônio Carlos, em que dali eu tive a oportunidade de ir para o Juvenil do Renascença, porque um dos chefes de venda foi ser diretor do futebol profissional do Renascença. Tá. Piazza, eu sei que essa história, dessa transição sua para o Cruzeiro, do Renascença, quer dizer, esse início seu profissional é muito interessante, nós vamos guardá-la para o próximo bloco. E você pode nos ajudar a melhorar cada vez mais nossa programação, tornando-se um colaborador da campanha Faço Parte. Além de ajudar a manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, você estará colaborando para a construção da Catedral Cristo Rei e para as obras de revitalização do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Ligue e faça parte deste projeto. Sua adesão é muito importante para nós. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com retratos. Fique com a gente.